O nosso então presidente da República recentemente, em uma entrevista à CBN, falou a respeito das taxas das brusinhas, principalmente a primeira fala dele depois de haver aí toda a questão de acordo. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco mais a respeito do que ele disse, vamos apontar algumas inconsistências na sua entrevista. Então é isso, porque sim, tem previsão para que aquela PL que vai taxar os mais pobres sejam assinadas ainda, ou seja, assinada ainda essa semana. Então fica aqui comigo e vamos embora conversar sobre isso agora. Para início de conversa, a gente sabe que a questão de importação, principalmente nos últimos anos, tomou muito rumo político. Então é impossível você falar de taxa de importação, de questões ou modificações na importação, sem falar a respeito de política, porque infelizmente esse intervencionismo no meio das nossas compras tem cada vez mais se fortalecido. Inclusive, vai indicações de vídeos que estarão aqui nos cards, em que eu te expliquei toda a história da taxa de importação, desde o seu surgimento à sua evolução. Eu te expliquei também todo o surgimento a respeito do remessa conforme. Então tem vários conteúdos aqui, vou estar todos deixando aqui em cima nos cards, para que você possa entender toda essa novela com relação as taxas de importações. Tendo explicado isso de início, vamos entender, na verdade, o que é essa taxa das blusinhas. Bom, só para a gente contextualizar aqui um pouco, eu vou pegar aqui com referência ao site Terra, claro que isso tem em outros portais, que diz aqui, ó, taxação da Shein, Shopee e AliExpress. Saiba quando a taxa pode começar a valer. E aqui tem os autos a respeito desse assunto. A Câmara e o Senado aprovaram no início deste mês o projeto que cria o imposto de importação sobre compras abaixo de $50. O texto prevê o tributo de 20% para compras em sites como Shein, Shopee, AliExpress e a própria Temu, e deverá ser sancionado essa semana pelo presidente, que volta de um giro pela Europa, onde participou de encontros bilaterais e da reunião do G7. Embora trata-se da criação de um novo tributo, a taxação das blusinhas ficou conhecida como já incida sobre as compras após a sanção presidencial. Isso porque impostos não seguem o princípio da anterioridade, ou seja, não está sujeito à anulidade e à noventena, como ocorre, por exemplo, nas contribuições sociais como PIS, CONFINS e IPTU. Também. Então, é um imposto que depois que sendo instituído, é muito mais complicado para fazer a remoção dele ou até mesmo os ajustes para a diminuição do povo, certo? Lembrando que esse imposto, ele vai simplesmente impactar por início ou a forma massiva ao público que compra produtos mais baratos, que compra produtos do exterior mais barato. Por quê? $50 dá em torno aí de R$256, R$260 no máximo, depende, é claro, da cotação do dólar. Outra coisa que é necessário pontuar aqui, que eu acredito que você já deve saber, que mesmo que você compre abaixo de $50 antes da sanção desse projeto, você já paga o imposto do ICMS. Então é somado aí os impostos dos 20% mais os 17%, que daí, depois de todas as deduções fiscais, cerca de 44% apenas de impostos para o governo. Outra coisa que caso você compre acima dos $50, aí meu caro amigo, é 60 mais 17, que somado às deduções fiscais você pagará 92% em relação ao teu produto, certo? Contextualizado isso, vamos entender o que foi que o nosso querido presidente falou para a CBN, e aqui é que começa a novela bem engraçada, cara, porque tem coisa aqui esquisita demais que ele fala. Olha só, muito bem, isso aqui é o site da CBN, Rádio CBN, ó. Em crítica à taxação das blusinhas, Lula diz que setores da economia não falam com o governo. Então vamos dar aqui o play, olha só. $50? Ora, por que taxar $50? Por que taxar o pobre e não taxa o cara que vai no free shop e gasta $1.000? Certo, até aí tá tudo certo. É apenas uma questão de consideração com o povo mais humilde desse país. Sabe, as pessoas gastar $50 tem que pagar imposto e o cara que gasta 2.000 não paga? Sim, de fato, até Gasta aí. 1.500 não paga, gasta 1.000. Então, essa foi a minha divergência, por isso que eu vetei. Aí ele disse que ele vetou o projeto. Olha só, ele indaga do porquê $50, porque é taxar o pobre. Aí ele diz, é por isso que eu vetei esse projeto. Só que ele não vetou. Veja só como o Lula mesmo se contradiz, porque ele não vetou. Ele diz que caso o programa passasse, caso esse artigo passasse, esse texto passasse, ele vetaria.
certo? Ou seja, ele não sancionaria. Só que aqui ele continua na sua fala. Olha só. Eu vetei, depois houve uma tentativa de fazer acordo, houve um acordo, e eu assumi o compromisso com o Haddad de que eu aceitaria colocar o PIS e COFINS para a gente cobrar que... Ou seja, de qualquer jeito, ele começa indagando. Por que taxar o pobre? Aí depois ele aceita o acordo para taxar o pobre. Ele, juntamente com sua junta governamental, ele aceita ele firma um acordo para taxar o pobre. Ou seja, nessa história aí de houve um acordo e tudo mais, mas de qualquer forma, ele acaba taxando o pobre, cara. Então, ele não teve o punho, a coragem que o antigo presidente teve, cara. O antigo presidente disse, eu não vou assinar MP nenhum, e não assinou. E dá mais ou menos 20%. Isso está garantido. Tá garantido 20% pro cofre do governo, extraindo de quem? Do mesmo pobre que ele disse que não haveria o porquê taxar. Tá garantido. Eu estou fazendo isso pela unidade, sabe, do Congresso e do governo e das pessoas que queriam, porque eu, pessoalmente, acho equivocado a gente taxar as pessoas humildes que ganham 50. Mas tá taxando. Um benefício para as empresas brasileiras para compensar qualquer tributo não cobrado dessas compras no exterior. Olha só. Eu às vezes eu fico meio preocupado, Milton, porque os empresários precisam provar que isso está acontecendo, apenas discurso. Precisam porque provar. as coisas que são vendidas nesses $50 normalmente não estão nas lojas que estão se queixando. Normalmente não estão. De fato, isso aqui é uma verdade. A gente tem que concordar. Agora, ele falou algo verídico. Porque, observa, eu mesmo usei algum tempo atrás a questão de um vestido que eu estava precisando comprar para uma festividade, certo? Uma certa pessoa. E no exterior, eu consegui comprar um conjunto bem parecido e até mesmo na época, porque era dos anos 20, eu consegui encontrar por menos de $50. Então, não é somente uma questão de preço, mas uma questão também de disponibilidade. Porque às vezes o tipo de produto não tem aqui no Brasil e quando tem, às vezes o preço está, muito superior mesmo. Ou seja, nisso cai justamente no que o AliExpress disse, que essa falta de isenção, essa abolição nesses mimimis, ela acaba que aumentando a desigualdade social. Por quê? Porque aquela pessoa que não tem tanta condição de comprar determinado produto mais caro aqui no Brasil, ele não tem acesso àquele produto no exterior devido também às taxas que encarecem tal produto. Eu não vou citar nome de loja aqui, mas normalmente não estão. Normalmente não estão. Então, na verdade, é o seguinte, sabe? Teve um período que as pessoas se queixavam dos camelôs. Os camelôs estão atrapalhando a venda do comércio varejista. É preciso expulsar os camelôs. E aí a gente descobriu que muitos camelôs eram eles próprios que colocavam para vender na frente da empresa. Agora vem com essa história de prejuízo. Tem que provar que tem prejuízo. Agora, eles nem discutem com o governo, eles vão diretamente num deputado e pedem para fazer uma emenda. Essa emenda da blusinha, ela entrou num programa Mover que não tinha nada a ver com isso. Foi um jabuti colocado no Congresso Nacional. Aí você tem que ficar transformando esse jabuti em realidade sem nenhum critério. Então isso me deixou irritado, profundamente irritado. Eu conversei com a Haddad. Sim, ficou irritado, mas vai aprovar. Tudo indica que tu vai aprovar. Por quê? O teu governo, meu nobre, já fez o acordo. Você mesmo assumiu. Com Lira, conversei com o Pacheco, conversei com o Alckmin. É preciso que a gente leve mais a sério essa questão das queixas de alguns setores empresariais. A gente não está fazendo mais plataforma da Petrobras aqui no Brasil, significa aço. A gente não está fazendo mais sonda, significa aço. E você, em vez de se queixar da China, você tem que brigar para esse país crescer, para produzir mais carro, produzir mais geladeira, produzir mais fogão, produzir mais plataforma, produzir mais navio. Que aí vocês vão perceber que vai ter aço para vocês vender. E também a construção civil voltar a crescer. Porque a construção civil voltou a crescer outra vez com Minha Casa Minha Vida e, se Deus quiser, não para mais. Muito bem, essa aqui encerra a fala dele, e o que eu acho mais incrível é que, de fato, ele tem razão em certos pontos. Só que, assim, em outros, infelizmente, ele acaba dando uma escorregada bem sinistra mesmo, bem, fora da curva mesmo com relação à taxação. Mas aí eu quero saber o que você acha disso tudo. Você concorda com alguns pontos que foram abordados aqui, segundo a fala do então presidente da República? Comente aqui embaixo a tua opinião a respeito desse assunto.
E se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o teu like, se inscreva no canal para mais conteúdo. Dúvida na área dos comentários também. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.